onde é como se quase fosse o contrário do quadro depressivo. Mas vamos lá, como é que é essa, teoricamente, a diferença primeiro de mania para hipomania? Os critérios são os mesmos. A diferença é a intensidade e a duração. Hipo é menos. Então, a duração é menor do que na mania. Não existe hipermania, é hipomania ou mania. A duração é menor e a intensidade é menor. Na mania, geralmente são mais de 7 dias. Geralmente são quadros que muitas vezes exigem a internação para proteger o paciente. A internação nunca é para punir, é sempre para proteger. Nós somos médicos, estudamos para isso. Aí como é que é, pastor? O humor. Lembra que eu falei que era ou a tristeza ou a anedonia? Aqui, o humor principal, é uma intensa euforia, ou seja, não aconteceu nada na sua vida, você está numa alegria tola, superficial, não tem motivo, mas mais comum do que a alegria é a irritabilidade. Fica muito agressivo com pessoas, e lembra, a doença não sabe onde você está. Se eu tenho febre, eu não tenho como chegar aqui no podcast do pastor, febre, agora eu não posso, você não pode vir aparecer, não. Então, ela acontece o tempo todo, no trabalho, ele não consegue controlar. É um sintoma, lembra? Sim. Algo desagradável que eu não controlo. Então, ele vai ser agressivo aqui, ele vai ser agressivo andando na rua. Algo que não é dele, não é a personalidade dele, é algo que apareceu, está muito nítido, que está algo diferente com ele. Além disso, na hipomania, 4 dias ou mais seguidos, e na mania, 7 dias ou mais, ele passa a ter, primeiro, uma autoestima muito inflada. Então, ele começa a se sentir muito rico, poderoso, achando que vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. O fluxo de pensamento, as ideias, ficam muito aceleradas. Começa a ter muito plano, mas ele não conclui nenhum deles. A fala, pastor, é onde expressa o pensamento. Então, ele vai ficar muito falante, vai interromper o chefe, não vai deixar lá no culto você falar, ele vai levantar. Chega, já falou demais, agora é minha vez. Então, ou seja, ele não sabe que ele está no culto, que ele tem que respeitar as regras. Ele está muito irritado, ele está muito falante, fica muito agitado, muito inquieto. Lembra do sono, que é ou insônia ou hipersonolência? Aqui, nessa fase, é uma diminuição da necessidade do sono, passa a dormir 3, 4 horas. O que é o fisiológico se você dormiu mal? É você acordar cansado, irritado, sonolento. Nessa fase de hipomania e mania, isso não acontece. Pelo contrário, ele dorme pouco e acorda com uma excessiva energia vital. Já acorda varrendo a casa, fazendo almoço, já acorda indo para a academia, sendo que ele dormiu 3, 4 horas, o que não é fisiológico. Além disso, ele começa a ter aumento dos impulsos com potenciais consequências dolorosas. Então, ele começa a se endividar, começa a gastar demais. As mulheres, principalmente, mas pode acontecer nos homens, elas ficam com uma libido muito alta. Aí já vem uma questão, pastor, e aí? Se ela vai lá e trai o marido nessa situação, ela está numa doença. Como é que o marido vai entender que é uma doença? Ou seja, que ela fez aquilo, tanto é que naquele momento, se você conseguir comprovar, ela não tem nem direito a exercer as suas capacidades cíveis. Ela está ali, entre aspas, numa interdição parcial até ela melhorar. Então, assim, ela não é criminalizada, por exemplo, ela vai para o manicômio judiciário se comprovar, porque ela não fez em condições naturais, ela fez por conta de uma doença. Mas já é uma questão do consultório difícil, porque o marido não entende que aumentou a libido, ela saiu na rua, enfim. E, além disso, há uma distraibilidade muito grande, onde a pessoa ela não consegue sentar aqui e conversar porque ela está muito inquieta. Então, a queda do rendimento do trabalho também é muito importante. Ora, se eu tenho a depressão, que é igual ao unipolar, mas eu tenho também esse período de hipomania ou de mania, e nesse interim, entre um e outro, ele fica estável. Inicialmente, com o tempo, sem o tratamento, essas crises vão se aproximando, ficando cada vez mais intensas. Lado positivo, tem tratamento. Então, se você se identificou com esse rastreio, né, pessoal? Como eu falei, isso pode ser, por exemplo, um hipertiroidismo, pode ser efeito colateral de um remédio, uso de drogas, né, enfim, que mimetizam esse quadro, mas se tem alguém no seu radar que se parece com isso que a gente colocou aqui, convém você conversar com ele, mostra aqui a entrevista e leva um especialista para ele poder avaliar. Muito bem. O transtornos alimentares, eu tenho uma ideia disso, porque ou come pouco ou come muito. Não sei se essa é a ideia, quando a gente fala dessa questão de transtornos alimentares. Como é que é isso, doutor? Também excelente ponto, pastor. Pergunta boa hoje, estou gostando de ver. Vamos lá. Vamos começar falando pela obesidade? Pode ser, pastor? Por favor. Aí, sim, a gente claro. vai desenhando ali. Uhum. A preocupação mundial que a gente tem hoje são com os jovens, né? Então, por exemplo, mais de 50% dos transtornos mentais se iniciam antes dos 14 anos.
O jovem, ele, principalmente nessa geração, o que a gente costuma ver? Tem o vício das telas, não estou nem falando de jogos de azar, vício das telas, né, que até agora é um diagnóstico, chama Game Disorder, onde é comum eles combinarem com os outros jovens de jogarem de madrugada. Por quê? O Wi-Fi de madrugada ele está melhor, então ele rende melhor o jogo. E aí, se você digitar agora no Google, tá lá, ó, 72% dos brasileiros, está no site do governo, 72% dos brasileiros não dormem bem. Um dos motivos é o quê? A luz direto na retina do olho, do celular, ela diminui a produção de melatonina, que é um neurohormônio fotossensível, e faz com que você tenha dificuldade de iniciar o sono. Então isso é fisiológico, tem o que fazer. Por isso que nos maus hábitos tem que tentar tirar pelo menos 2 horas antes do celular de perto do olho. Então já tem um aumento do consumo de internet pelos jovens, né? Comparado, por exemplo, ao idoso, ao adulto. Então eles consomem mais internet, eles tendem a jogar de madrugada, entre eles, porque é o tipo de hobby que hoje cada vez mais cresce. Veja no consultório o que acontece, pastor. Ele vai para a cama dormir, combina com os amigos, 1 hora depois levanta, esconde, entre aspas, do pai e da mãe, pai e a mãe dormindo, achando que ele, teoricamente, jogou, dormiu, né? Não jogou, faltando 1 hora lá para ele ir para o colégio, ele desliga, combina, volta a dormir, dormiu 1 hora ou nem dormiu. Como é que ele vai acordar para ir no colégio? Né? Cansado, irritado, concentração ruim. E aí diminui o quê? Atividade física. Só que todos esses eventos de internet, de jogo, disparam dopamina, a gente pode falar daqui a pouquinho do vício dos jogos. Isso, vamos falar. E aí ele tem que buscar essa dopamina de uma maneira. Geralmente, quando você tem um ato impulsivo, ela costuma ser liberada. E um dos atos impulsivos que acontece é justamente o descontrole alimentar. Ora, se eu tenho um jovem que está dormindo pouco, que a própria insônia engorda, tá, pessoal? Porque há um aumento de neurohormônios, como a grelina e a diminuição da leptina, isso está provado cientificamente. Então você já acorda com mais fome, né? Você come mais durante a madrugada. E aí você fez menos atividade física porque você dormiu pouco, está cansado. E aí você passa a ir atrás de dopamina durante o dia, já que você não está jogando, por exemplo, na comida. Aí você pega a estatística. Em 2023, houve um aumento dos 14 aos 19 anos de 90%, está na internet, de jovens com obesidade. Então, saiu de 9% para 17%. Aumento